Daí, beleza? Eu sou o Christian de Graça e você está no podcast Sul Atletiba, do nosso quadro especial A Semana Coxa. E olha, espero que a semana do Coxa seja melhor do que o final de semana dos Coxas. Pois é, neste final de semana, o Curitiba decepcionou. Poderia ter sido líder do Campeonato Brasileiro, mas perdeu de virada e deixou a torcida enfurecida. Quem salvou o final de semana foi as gurias do Couto, que venceram no Campeonato Brasileiro da Série A3. Vamos falar também do Brasileiro Sub-20, onde Curitiba também perdeu. Notícia boa? Pois é, o Departamento Médico do Curitiba está quase sendo liberado. O pessoal que está lá está pedindo para sair. Vamos falar também a respeito da suspensão do técnico Mozart, que não dirige o time contra o Goiás. Tudo isso, muito mais, depois da nossa vinheta. Mas antes de mais nada, já peço que você deixe o like, curta, compartilhe, se inscreva no podcast Sul Atletiba. Se você já é inscrito, torne-se um membro, vale a pena, tem muitas vantagens, tem lives exclusivas, tem promoções. Claro, indique a um amigo o podcast Sul aqui, a gente está tratando sempre do Coxa com muita seriedade e muito carinho. Além disso, né, mande mensagens. O que você achou aí dos relacionados do Mozart no último jogo, no papelão que o time fez no segundo tempo? Pois é, a opinião dos torcedores aqui no podcast Sul, na nossa live, foi justamente esse. Um papelão do time que saiu vencendo por 1-0, com gol do Gustavo Coutinho, mas no segundo tempo, como sempre, não conseguiu segurar o resultado, ficou atrás tentando sair no contra-ataque, não conseguiu, desperdiçou a oportunidade de ser líder do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, saiu ainda na noite de sexta-feira do G4. O Goiás entrou naquela ocasião pelo saldo de gols. A rodada continua nesta segunda-feira e o Curitiba ainda pode perder mais posições. No momento está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Mas já tem jogo no próximo final de semana, é sábado, e novamente fora de casa contra o Goiás na Serrinha, jogo às 6h30 da tarde. Para esse compromisso, o Mozart, que é o técnico principal, não vai poder comandar os seus jogadores à beira do gramado. Isso porque no último jogo ele acabou sendo expulso. Depois de uma falta lá, de uma reclamação em cima do Júnior Brumado, ele saiu chutando as garrafinhas, os copinhos de água e a arbitragem expulsou o Mozart. Que reclamou muito na coletiva, dizendo que foi a segunda expulsão, que aquilo jamais seria falta. Mas, enfim, diz que não fala de arbitragem, mas tomou o vermelho. Muita gente aí comemorando. Quem sabe o time não recue tanto, o interino coloca um time mais ofensivo contra o Goiás. Para esse jogo contra o Goiás, ele ainda não terá algumas peças, como jogadores como Pedro Morisco. Mas a boa notícia é que o departamento médico do Curitiba já informou que o Pedro Morisco está em aprimoramento físico, ou seja, está próximo de voltar a ser, pelo menos, treinar normalmente, treinar com bola nas funções normal de um goleiro, já que ele quebrou a mão, né? Mas que o procedimento dele foi um sucesso e que a recuperação dele tem sido acima do esperado. Outros 3 jogadores estão em fase final de preparação para voltar ao campo. O Nicolas Careca está em transição com a preparação física, o Everaldo também em transição, e o caso mais assim é o do De La Torre, que ele teve um entorse no tornozelo e ainda está em tratamento com a fisioterapia. São 3 jogadores, né, esses últimos 3 ali, que são do setor ofensivo, que tem feito falta para o Curitiba, principalmente na ponta esquerda. No nosso programa de sexta-feira à noite, falávamos a respeito dos possíveis suspensos para essa partida. O Josué tomou cartão, o Ronier tomou cartão, o Alisson tomou cartão, mas eles estão apenas com 2 cartões. O Curitiba não tem nenhum jogador suspenso até então. Mas pendurados tem o Alex Silva, que já tomou o cartão e depois tomou o vermelho naquele jogo, está com 2 cartões amarelos, o Guilherme Aquino, o Alisson, o Ronier e o Josué. Então, nos treinamentos da semana, deve ser o Mozart normalmente, não tem problemas para relacionar estes jogadores e nenhum outro jogador. O jogo está marcado para 6h30 da tarde do sábado, lá na Serrinha contra o Goiás. Goiás que passou o Curitiba na classificação.
Falando dos outros campeonatos que o Coritiba disputa, no campeonato feminino da terceira divisão, o Coritiba ganhou em casa, jogando no CT da Graciosa, o Brasil de Farroupilha, 1-0. Curitiba é líder do grupo com 2 vitórias. Já no time sub-20 que disputa a Série B, o Coritiba perdeu a primeira. Curitiba tinha 1 vitória e 4 empates. O curioso é que no último jogo, após mais um empate, o técnico Moisés Moura acabou sendo demitido. Para esse jogo foi o Alan Santiago, e o time acabou sendo derrotado por 3-1 para o Ituano. O Curitiba está na 6ª colocação, lembrando que se classificam 4 para a próxima fase. Essas são as notícias do Curitiba, e aí na expectativa de uma reabilitação fora de casa, que daí na outra semana, na outra segunda-feira, encara o América Mineiro no Couto Pereira. Beleza? Mande muitas mensagens, curta, compartilhem, se inscreva no podcast Sul. Grande semana, um abraço.